A gente conversou, o Richard trouxe o exemplo aí, né, da questão de dois exemplos bons, tanto de benefício quanto da voz, e tem algumas outras coisas ainda que saem do corporativo, antes de chegar na operação da loja, porque é na loja que as coisas acontecem, né? Eu assisti uma palestra há alguns anos do presidente da Levi's, né, o presidente mundial da Levi's, que foi uma das palestras que mais me marcou. Ele entrou no palco cantando uma música dos Beatles, Revolution, e ele fez a seguinte analogia, ele falou, olha, se você gosta muito de uma banda, você compra o álbum, você compra uma camiseta, você lê um livro, mas se você gosta mesmo, você vai no show, porque é no show que as coisas acontecem, é no show que ocorrem as interações, que você tem amigos, que você canta junto com o artista ali ao vivo. E ele falou o seguinte, a loja é o show. Então você pode fazer tudo nos bastidores, mas se a loja não der um show, se quando o cliente entra na loja, a loja não der um show para o cliente, não adiantou de nada aquela coleção perfeita, ou o mix equilibrado, ou uma precificação muito boa. A loja tem que dar um show. E normalmente o que a gente faz? Para a loja conseguir dar um show, além de toda essa orientação estratégica, o back-office tem que dar suporte para a loja e tem que fazer o pessoal que trabalha na loja entender o porquê das coisas. Vou compartilhar aqui um exemplo com vocês, que é algo que nós fazemos com frequência em treinamentos de equipes de vendas, que é, ao invés de simplesmente dizer a questão clássica do varejo, né? Posso ajudar? Ou quer alguma ajuda, alguma coisa desse tipo? A gente começa tendo essa frase, essa pergunta como pano de fundo, é como eu posso ajudar? Então, o tempo todo que estiver fazendo definições estratégicas, orientações de atuação, rotinas operacionais de loja, é pensar como eu posso ajudar? Ajudar quem? Ajudar o cliente. E aí eu compartilho aqui alguns exemplos de contrapontos entre back-office e a própria operação de loja, ok? Esse daqui é um e-mails que eu recebi, eu compro muitos livros, então as livrarias toda hora me mandam um e-mail com ofertas de livros. Esse aqui da esquerda, eu vou até ocultar, esse aqui da esquerda eu recebi o e-mail marketing algum tempo atrás, me oferecendo alguns livros. Todos esses livros aqui, livros que eu já comprei. E a boa parte deles nessa mesma livraria. Eles têm meu CPF, eles sabem tudo que eu comprei. Eles não precisariam me oferecer o mesmo livro por e-mail. Ou até poderiam oferecer com alguma coisa do tipo, já que você comprou esses livros, quer comprar para presente? Mas não era isso. Então, eu oferecer, a impressão que dá é que não estava se importando muito comigo especificamente. Estava preocupado em mandar uma lista e oferecer para todo mundo aquilo ali. Ao lado é de uma outra livraria, que depois que você compra os livros, eles mandam um e-mail sugerindo que você faça uma avaliação, que a sua avaliação desse livro vai ajudar a fortalecer a comunidade, vai ajudar outras pessoas a comprarem ou não aquele título. Então, são exemplos. Esse exemplo aqui da esquerda não ajuda muito, para falar a verdade, não ajuda nada, não gera valor para o cliente. E esse exemplo aqui gera valor para criar uma sensação de pertencimento, de fazer parte efetivamente de uma comunidade, de um grupo, e que a empresa com a qual você fez negócio atribui um determinado valor à opinião que você é capaz de emitir e estruturar para ela. Um outro exemplo de como eu posso ajudar, esse daqui é um que eu uso com frequência em palestras, porque é um caso real que aconteceu comigo, assim como o anterior, é um cupom de farmácia, que depois da compra, normalmente as farmácias grandes redes entregam, né? E aqui era um cupom de entrega. Esse nome aqui em cima, Jorge Ivan Correia Júnior, sou eu, meu nome completo é esse, né? Então a atendente tirou esse cupom e me entregou o cupom todo empolgada, olha, para você usar 20% de desconto de produtos para cabelo. Se vocês olharem na minha imagem aí no cantinho, vocês vão ver que é pouco provável que eu use um produto para cabelo. A lógica poderia ser, não, você pode comprar para outra pessoa, mas não tinha isso. Na hora que entrega, na hora que você recebe, parece que é algo que foi feito para você. E no fundo, não foi exatamente feito para você aquilo ali. Então, ao invés de oferecer uma oportunidade de personalização, acaba sendo uma oportunidade desperdiçada, que a pessoa não percebe valor naquilo. Se a gente prossegue com esse como eu posso ajudar,
processo de categorização que as lojas fazem, que as empresas podem fazer, é um processo importantíssimo para facilitar a decisão de compra do cliente quando ele está na loja. E facilita também a operação. Então, um exemplo que eu cito com frequência é um de como nós compramos pão. Nós vamos na padaria, normalmente, nós pedimos um pãozinho, 2 pãezinhos, mas nós colocamos alguns outros atributos junto a esse pão. Então, normalmente, como é que a gente faz? A gente pede, me dá 3 pãezinhos aí, dos mais clarinhos, ou dos mais moreninhos, ou dos mais escurinhos, o que quer que seja. Quer facilitar a vida do cliente e, por tabela, facilitar também a sua operação? Categoriza e leva isso para a operação. Já agrupa essa loja essa foto de um supermercado, eu tirei aqui em São Paulo essa foto, ela facilita o cliente na hora de comprar e facilita também a operação, porque já sabe onde tem que pegar o quê, na hora que ele pedir um clarinho, está ali. E tem uma outra vantagem muito, muito grande, é que quando a categorização é feita antes, o cliente não participa da categorização, ele já encontra essas categorias do pão claro, do pão escurinho, prontas. Porque senão acontece aquela situação que o cliente fala, eu quero 3 pãezinhos dos mais claros. Aí na hora que o atendente pega, a gente fala, não, esse daí não, esse daí está escuro, eu quero mais claro. Por quê? Porque é claro para mim pode não ser claro para o outro. Então, esse processo que pode facilitar muito, agrega um baita valor para o cliente. A questão é, as empresas precisam necessariamente ter uma ótima percepção, uma ótima capacidade de identificar isso, transferir isso como desenvolvimento para os seus colaboradores e principalmente torná-los aptos a criarem essa percepção e trazer essa percepção para dentro da empresa de volta. Agora, chegando mais na operação propriamente dita do varejo, na hora que a gente tem a equipe lá na loja atendendo, a gente pode manter esse mesmo mindset de como eu posso ajudar e buscar identificar com o cliente. E quando a gente fala de operação de varejo, nós normalmente falamos de coisa de alto impacto. No seguinte sentido, em boa parte das vezes tem pouco tempo. O vendedor tem pouco tempo para poder conversar com o cliente, para apresentar para o cliente, para identificar, para fazer um que a gente chama de diálogo consultivo. Nem sempre ele tem muito tempo para isso. Às vezes tem, mas e não aproveita, mas às vezes a loja está cheia, às vezes o cliente está com pressa. Então, alguns exemplos aqui de como pode ajudar, de como a gente pode ajudar o cliente. Primeiro, eu tenho que ser mais rápido? Tem várias situações onde a gente tem a oportunidade de perceber que o cliente está com pressa pela linguagem corporal dele, pela velocidade como ele fala, e a oportunidade que nós temos de agregar valor a ele é efetivamente sendo mais rápido, entregando mais rapidamente e fazendo com que a operação toda também seja mais rápida. Agora, essa percepção, essa sensibilidade tem que ser muito bem trabalhada com a equipe para não correr o risco de tirar conclusões precipitadas. Uma outra forma é fornecendo informações. Tem muitas situações, a Amanda trouxe isso no workshop dela, né, de hoje à tarde, tem clientes que chegam na loja já sabendo mais do que o próprio vendedor. Mas tem muitas situações onde o cliente trouxe tanta informação que ele está em dúvida. E ele precisa não apenas da nossa informação, mas principalmente da nossa curadoria, na nossa seleção de indicar o que é mais, o que pode ser mais adequado ou não. E aí, óbvio, tem que se estabelecer uma relação de confiança com o cliente para ele acreditar naquilo que nós estamos falando. Um outro elemento de proporcionar uma sensação de exclusividade é que quanto mais a gente sobe na escala social, mais normalmente as pessoas buscam uma espécie de exclusividade, de ter algo que... Eu sei que outras pessoas podem ter algo igual ou parecido, mas eu tenho a sensação de que só eu tenho aquilo. Então, normalmente, se o público que nós estamos atendendo é um público que tem o comportamento de classes mais altas, econômico e socialmente falando, essa sensação de exclusividade pode ser útil. Temos que detectar os sinais que o cliente emite nesse sentido. Por outro lado, normalmente, se o cliente é da parte das camadas mais baixas da população, eles tendem a valorizar muito o acesso, a oportunidade de poder comprar algo. Casas Bahia se fez nesse caminho aí.
não é no quer falar, no quer pagar quanto, não é só por isso, não, mas com uma capacidade incrível de fazer avaliação para concessão de crédito para pessoas que não necessariamente tinham comprovação de renda. Então, você tinha vários profissionais autônomos que não conseguiam crédito em nenhum outro estabelecimento, mas conseguiam nas Casas Bahia. Isso dá uma sensação de orgulho, de pertencer a uma comunidade, a uma classe de pessoas das quais eles normalmente eram excluídos. Então, isso vale para a empresa e vale para a operação na loja também, para o vendedor. O último é o dando desconto. Mas se eu já esgotei, só se eu esgotei todos os outros efetivamente, porque desconto em boa parte das vezes é um tiro no pé. Nós não chegamos no McDonald's e pedimos, olha, faz um Big Mac hoje por R$ 5,90 para mim, por R$ 4,90. A gente não pede isso. A situação já está bem configurada para não permitir isso. Mas nós sabemos que em várias operações de varejo ocorrem descontos. E ocorrem descontos, às vezes, em situações onde a gente nem imagina. Então, já tive a oportunidade de fazer trabalhos para grandes redes que vendem móveis importados, móveis muito caros, sofás de R$ 30 mil, R$ 40 mil, ou lojas que vendem garrafas de vinho de 18, R$ 20 mil, um rótulo, e os clientes pedem desconto. A impressão que dá até é que são mais ricos por isso, tá? Como pedem desconto, economizam, acaba sobrando mais dinheiro e ficando mais rico. Não sei. Mas eles pedem desconto, mas temos que ter a segurança de que o desconto é a última etapa desse processo, de que eu não estou queimando o cartucho, oferecendo desconto de qualquer forma, a qualquer preço. Então, nessa parte de como eu posso ajudar, nós trazemos alguns elementos que podem nos ajudar, tanto do ponto de vista de definição estratégica da empresa, mas principalmente de como preparar o pessoal que trabalha no ponto de venda, que efetivamente, como a Amanda falou hoje, opera os momentos da verdade, é o que dá a cara da empresa para o cliente, efetivamente. Não é a propaganda da TV que dá a cara daquela loja para o cliente. É o vendedor, é o gerente, é o pessoal que está no chão de loja ali operando, atendendo e fazendo isso. Então, para entregar valor, vamos fazer uma recapitulação rápida aqui. Não posso me focar somente no preço. A sugestão é que nós consideremos os outros elementos, né, que nós falamos, além do preço, o tempo que eu estou fazendo o cliente economizar, a energia física que ele está economizando e reduzir a insegurança dele, ou seja, trabalhar a confiança de que o cliente está fazendo um bom negócio ao comprar aquilo comigo, mas sendo autêntico, sendo legítimo. Não é aquela situação de loja onde você experimentou uma roupa, ela não ficou legal e o vendedor fala que ficou ótimo só para você levar, depois quando você chega em casa você bate aquele tremendo arrependimento, né, de não devia ter comprado isso, mas você acabou se sentindo pressionado. Então, nessa questão, nesse lado do custo, ter isso muito em mente e principalmente entender como eu posso agregar valor, como eu posso gerar valor. Agregar valor é uma expressão que está na moda há muito tempo e, apesar de já parecer meio desgastada, ela ainda surge em muitas das apresentações, muitos dos trabalhos que a gente vê. A preocupação de agregar valor é muito grande, mas a gente só vai conseguir agregar valor se a operação trouxer alguns dos atributos que nós percebemos que o nosso cliente tende a valorizar. Essa sensibilidade talvez seja o maior pulo do gato. A minha sugestão sempre aos gestores de varejo é trazer as informações que a equipe de vendas tem, ao invés de gastar 500, 600 mil reais fazendo uma pesquisa de marketing com os clientes, que muitas vezes os clientes não falam o que querem ou o que não querem, mas a equipe de vendas tem toda a capacidade de identificar, capturar isso e trazer para dentro da companhia. Richard, algum ponto aí? Olha, eu não sei porque está desligando sozinho, cara. Não, ativou aí? Você é o dono da sala e como está todo mundo mudo, quando eu boto no mudo, só você consegue permitir que eu volte a não ficar mudo. Ah, entendeu. Então manda brasa aí. Quando eu fizer movimento assim, me tiro do mudo. Tá bom. Tá bom? Excelente explicação aí. Eu acho que trouxe bastante pontos aí relevantes. A gente está com algumas perguntas aqui que, vamos lá. Pelo visto, ele respondeu sua pergunta, não foi? Marcos, respondeu a pergunta? Ótimo. Tem uma pergunta aqui, o André tem uma pergunta, se puder botar no chat que fica mais fácil, porque aí eu vou lendo e o Ivan vai respondendo.
Tem uma pergunta aqui do Bruno, falando no segmento de alimentação, onde o setor do cash carry cresce de forma expressiva, o gerar valor no varejo é suficiente para garantir fidelidade? O cash carry, imagino que seja a parte de delivery. Não, o cash carry são as operações que o pessoal aqui passou a chamar de atacarejo. Ah, tá certo. Que antes eram os atacadistas, só que os atacadistas acabaram migrando para uma operação mais quase varejista, não eram mais aqueles lotes gigantescos, passaram a não exigir uma associação prévia, né, um pagamento de anuidade e tudo mais, mas são os atacarejos, como nós temos vários... Tipo açaí, o macro, etc. Exatamente, nessa linha. Esses são os cash and carry. Então, a pergunta dele é no segmento de alimentação, onde cresce assustador, e cresce mesmo, cresceu muito o atacarejo, a ponto de ser das grandes operações de varejo, dos grandes grupos, como o Carrefour e o Grupo Casino, o cash and carry é que vem sustentando o lucro dessas operações. Apesar das margens serem muito pequenas, os volumes são muito grandes. Então, a pergunta dele é a seguinte, olha, se eu estou entendendo corretamente, Bruno, é o seguinte, o cash and carry vem crescendo pra caramba. Se eu gerar valor ou se eu agregar valor numa operação de varejo tradicional, vai ser suficiente para garantir a fidelidade? Então, vamos abrir essa pergunta em dois tópicos. Primeiro, o gerar valor ou agregar valor. O cash and carry ele agrega um tipo de valor específico. E, na verdade, ele trabalha muito mais na coluna de custos do que na coluna de valor. Então, ele consegue reduzir o preço, consegue reduzir o tempo que a pessoa leva para comprar e consegue reduzir uma parte do esforço físico, porque a pessoa, numa única viagem, ela compra o que antigamente acontecia no Brasil, das chamadas compras de mês, né? Que a pessoa ia lá e comprava um monte de coisa de uma vez. Então, ele trabalha nessa vertente. Agora, certamente tem uma série de clientes que não vão em cash and carry, ou que vão em cash and carry em algumas situações específicas e para outras situações eles vão no mercado normal. Porque se fosse dessa forma, do cash and carry dominar completamente, nós não teríamos os chamados empórios, nós não teríamos os mercados que a gente chama de upscale, como Pão de Açúcar, como Saint Marché ou como Zona Sul no Rio de Janeiro. Então, eles atendem. Então, tem que entender muito bem, o primeiro ponto é o seguinte, qual é o público-alvo que eu quero atender? Qual é o perfil desse público-alvo? A gente trabalha segmentação, os conceitos de segmentação. Tradicionalmente, eles trabalhavam questões demográficas, idade, renda, sexo, ou gênero, região que mora e tudo mais. Nos últimos anos, vem cada vez sendo mais importante trabalhar conceitos psicográficos, ou seja, aspectos comportamentais desses clientes. É o cliente que vai uma vez por semana ao mercado, 2 vezes, é um cliente que procura marca, que procura preço, que o ticket é alto ou que o ticket é baixo. Então, eu tenho que fazer um estudo desse para ver como que eu posso agregar valor para o cliente do ponto de vista estratégico e levar isso para a operação. Agora, com relação à fidelização, eu nem coloquei no material porque é um tema polêmico. A palavra fidelização, ela existe aqui no Brasil, tá? Porque na literatura original, de onde isso surgiu, que é na literatura anglo-saxã, principalmente nos Estados Unidos, o conceito é lealdade, não é fidelidade. Tanto que o termo em inglês é loyalty. Não existe na literatura americana o termo fidelity. É loyalty. Só que em português, você fala assim, vamos lançar um programa de lealtização? Talvez você tivesse que ir na Cato se cadastrar para procurar um emprego, porque ninguém ia gostar da sua ideia. Então, o termo fidelização acabou pegando mais. Mas fidelização tem algumas armadilhas nesse nome, e aí é legal nós alinharmos isso. Primeiro que fidelização, a fidelidade pressupõe uma reprodução fiel e exclusividade. Então, se eu sou fiel a uma determinada marca, eu só compro daquela marca. Se não tiver aquela marca, eu não compro outra. Ah, isso pode acontecer, Ivan? Pode acontecer em alguns momentos. Com alguns itens muito específicos, isso já foi mais forte, mas ainda pode acontecer. Acontecia antigamente com Coca-Cola, com sabão Omo, com Bombril, com itens desse tipo, que se a pessoa não encontrasse no estabelecimento, ela não comprava outro, ela saía. Com o passar do tempo, isso foi se flexibilizando, porque o número de SKUs, né, o número de itens sendo comercializados, foi crescendo muito, as pessoas começaram a ter muitas opções, começaram a experimentar outras coisas. A Coca-Cola trabalhava nos anos 70 com uma dúzia de SKUs, hoje tem mais de 600. Então, o cara que vende Coca-Cola tem que vender Coca-Cola, chá, isotônico, água, e de quebra ainda tem que alinhar a distribuição de cerveja, e por aí vai. Então, a fidelidade
não dá para trabalhar com esse conceito. Eu sugiro trabalhar com lealdade. Então é o seguinte, eu quero ser uma das 3 opções no top of mind do meu público-alvo. Eu quero que ele me considere na hora que ele estiver planejando sair para comprar alguma coisa. O gerar valor pode não garantir a fidelização nesse sentido que eu comentei, mas ele pode ajudar muito a consolidar essa lealdade. E essa lealdade, obviamente, vai trazer outros benefícios, como o cliente nos indicar, falar bem de nós para outros e tudo mais. Ok? Legal, ótima resposta. A gente tem uma pergunta aqui do André, só que a pergunta dele é um pouco complexa, então ele vai abrir o microfone, mas eu pedi para ele fazer isso depois do próximo bloco, tá? Porque a gente vai ter aí mais uns 30, 35 minutos, que dá tempo de você fazer mais um bloco aí de uns 15, 20 minutos de conteúdo. Depois a gente volta aqui e abre para ele fazer a pergunta, e aí a gente faz mais um bate-papo até as 9 horas para encerrar. Pode ser? Pode ser. Então vamos lá. Eu vou botar no mudo, quando você terminar, você me tira do mudo. Ah, você faz o sinal aí, por favor. Então vamos lá. Terminamos fazendo essa pergunta aqui. Como posso ajudar? Identificando as formas. Agora, como é que eu entrego esse valor? Então, como é que eu posso entregar efetivamente isso no dia a dia? De uma maneira bastante objetiva, agindo conforme o que foi identificado. Por isso que é importante essa identificação prévia. O cliente quer rapidez, ele precisa de informações. Não vou ficar brigando com o cliente, disputando quem sabe mais. Eu vou dar as informações que forem necessárias. Ele quer uma sensação de exclusividade, ele quer facilidade. Ou seja, o que eu conseguir identificar com ele é o que vai orientar a forma de agir efetivamente. Aí eu vou trabalhar essa percepção de valor dele conforme o que eu estou oferecendo no atendimento, naquele atendimento. E que nós trabalhamos muito, isso aqui é interessante, que vale tanto para o B2B quanto para o B2C, tá? Tanto para negócios entre empresas, como para negócios com consumidores finais, né? O comportamento do vendedor versus a provável resposta do cliente tende a acontecer algo mais ou menos assim. Quando o vendedor foca muito nas características, ou seja, começa a enaltecer as características daquele item, olha, é porque a qualidade tal, é porque funciona de tal forma, é porque assim, assim, assado, provavelmente na cabeça do cliente ele está começando a pensar, esse negócio vai ser caro, esse negócio aí é muito caro, não está muito legal, e quanto mais ele fala, mais caro está me parecendo que isso fica. No segundo aspecto, se eu começo a falar sobre as vantagens daquele produto em relação a outros produtos, em relação aos concorrentes, a preocupação começa a ser outra, começa a criar objeções. Ah, mas eu não sei se vai durar mesmo, eu não sei se essa TV vai me atender, no final das contas eu não sei se esse tênis é realmente o tênis que eu preciso, e por aí vai. Agora, se a gente consegue capturar o benefício, que foi o spoiler que o Richard trouxe do primeiro bloco, se eu entendo para que o cliente vai usar aquilo ali, em que situação ele vai usar aquilo ali, se eu capturo esse benefício e consigo traduzir esse benefício para o cliente, muito provavelmente eu vou conseguir fechar negócio, fechar a venda com ele. Eu vou voltar no exemplo do vinho lá, que nós fizemos um trabalho grande de treinamento com essa rede, e tem rótulos, os rótulos mais baratos estão na casa de R$200, até rótulos de R$20 mil, coisas que nem, para a minha realidade, pelo menos, né? Eu espero que não para de vocês, tá? Mas para mim a realidade são vinhos caros, né? O primeiro passo para identificar quando o cliente entra para comprar um vinho na loja é para qual é a situação de uso daquele rótulo que ele quer comprar. É para um dia a dia, para uma jantar normal de dia a dia? É para um evento? É para alguma comemoração? Ou seja, qual é a situação na qual eu vou lá? Porque só capturando esse tipo de informação é que vai ser possível inferir qual o benefício que aquele rótulo poderia gerar. E aí, olha, se é uma comemoração, não, é o batizado, ou é bodas de prata. Olha, bodas de prata você só vai fazer provavelmente uma vez, né? A não ser que seja guerreiro, faz bodas de prata, separa a casa novo para fazer outra boda de prata. Mas você provavelmente vai fazer uma vez aquilo, uma data específica, que você quer simbolizar. Então, provavelmente, o vendedor tem a oportunidade de oferecer coisas mais adequadas, rótulos mais adequados, e por aí vai. Agora, se não entender exatamente quais são esses benefícios, isso realmente fica um pouco mais complicado. Pegando do ponto de vista estratégico da companhia, espera um minuto aí,
deixa eu compartilhar novamente aqui, voltar na tela. Pegando o ponto de vista estratégico da companhia, por exemplo, eu falei antes, como eu posso te ajudar? O cliente quer uma percepção de exclusividade. Isso há cerca de 10 anos, as redes de varejo começaram a perceber a oportunidade de trabalhar essa exclusividade por meio de customizações ou personalizações nos itens. Então, essa aqui é uma loja, a loja da Converse, né, All Star, lá em Nova York. Eu tirei essa foto há alguns anos, há uns 4 ou 5 anos, mais ou menos, e foi uma das primeiras operações de customização. Então, o cliente entra, mas a equipe está toda orientada a isso. Então, o cliente entra, vai nesses tablets aqui, faz a sua configuração e o tênis é personalizado na parte de dentro aqui, por essa porta aqui, né? É personalizado na hora, sai, o cliente escolhe a cor do cadastro que vai colocar e vem. Então, não é uma operação de escala, obviamente, mas atende a algum grupo de clientes que valoriza essas 3 opções aqui, esses 3 passos: escolher, customizar e criar. Então, ele trabalha no conceito de cocriação, ele está junto com o cliente. E, a partir daí, várias outras redes começaram e enveredaram por esse caminho. Um outro exemplo, isso daqui era uma loja de brinquedos que, por coincidência, acabou de quebrar lá nos Estados Unidos, chamada Toys R Us. Era uma das maiores, se não a maior rede de brinquedos dos Estados Unidos. Essa foto eu tirei nos Estados Unidos, tá? Na loja de Orlando. Reparem que o aviso está escrito em português. Então, se é uma operação em território americano para atender o público americano, não deveria ter uma mensagem em português. Ou seja, ela estava bem dirigida a quem? A nós brasileiros que chegávamos lá e abríamos as embalagens. Agora, vamos fazer um exercício aqui para identificar o que seria valor para esse cliente que abre a embalagem. Vamos assumir que esse abrir a embalagem não envolve nenhuma questão ética de abrir a embalagem para colocar um outro item, tá? Mas abre a embalagem porque provavelmente esse cliente quer informações. Eu quero ver como é que é dentro, eu quero olhar no manual para ver como é que esse negócio fica pronto, é montado, é feito. Se eu tiver essa curiosidade é legítima. E aí, pouco tempo depois, vendo uma loja da Lego em Nova York, eles colocaram esse tipo de recurso, por meio de leitura do código de barra e de etiquetas de RFID. A pessoa coloca a caixa de brinquedos na frente, um sensor lê, mostra a montagem, mostra como o produto é feito e repare a reação da criança quando a mãe acaba de ver aquilo ali. Então, identificar o que é valor para o cliente passa por coisas às vezes simples, mas que a gente precisa pensar um pouco fora da caixa e não pensar em colocar um aviso, não abra a embalagem ou lacrar tudo. É identificar aquele comportamento do cliente como uma possível oportunidade de melhorar ainda mais os meus negócios, ok? Deixa eu mudar aqui. Esse vídeo aqui ilustra muito bem. É um vídeo do Parafernália. Olha o comportamento do vendedor com o cliente. O Parafernália é um canal que tradicionalmente debocha de vendedores, cara. Então, é uma brincadeira pertinente que eles fazem com comportamentos de clientes. Tem vários vídeos dele, o canal deles é bem bacana, produziu várias coisas ligadas a isso, mas que a capacidade do vendedor de entender essas oportunidades que o cliente nos traz, elas não devem ser desperdiçadas.
para fechar essa parte aqui de conteúdo e a gente entrar no bate-papo mais direto, eu sempre reforço com o pessoal em varejo, é fundamental fazer o básico bem feito. Às vezes fica se pensando em como eu vou agregar valor, em como eu vou fazer tal coisa ou deixar de fazer tal coisa, e às vezes a gente perde a mão e deixa de fazer aquilo que o cliente espera, o mínimo que o cliente espera quando entra numa loja nossa. Então, cuidar muito bem da comunicação, né? O home teacher não pode ser o professor, o padre não é Reginaldo Rossi, a roupa não é de inferno, o Chester não é assim, o chinelo é chinelo, não é chileno. Se eu estou indicando que é biscoito, água e sal, eu não posso colocar biscoito recheado. Se eu estou indicando que é um setor de produtos infantis, eu não posso colocar diet shake, por mais que existam problemas de obesidade infantil, é pouco provável que uma criança vá consumir isso. Tem que cuidar muito da comunicação visual, não posso comprometer no básico das coisas, essa imagem ficou super famosa um tempo atrás. Tenho que ser direto na comunicação, mas às vezes não tão direto, porque dou margem já a outra interpretação. Não posso fazer um sanduíche como esse, esse foi um caso comigo, efetivamente. Eu voltei no caixa, eu falei, olha, moço, eu comprei um lanche para ser feliz, mas esse sanduíche não me deixou feliz, porque parece que ele caiu, alguém sentou em cima, eu voltei, ela trocou. Então, tem que cuidar muito desse básico bem feito, antes de pensar em qualquer tipo de diferenciação, de agregar valor do que quer que seja. Deixa eu liberar aqui o... Foi Legal. aí, Richard? Não, perfeito. Uma coisa curiosa, você falou lá do Toys R Us, e aquela coisa lá, não mexe na embalagem, não é? Não é à toa que o Toys R Us quebrou, porque Então, rapaz, não conseguiu se adaptar ao modelo de varejo omnipresente, como você falou. Ela tinha um modelo da década de 90, era uma loja extremamente lucrativa, e os donos tiraram todo o lucro da loja, acabaram deixando a loja suja, não tinha produtos, competindo no mundo online. Você chega na loja, o brinquedo do momento do Natal não tem, a pessoa não volta mais. Então, você trouxe um exemplo que acabou, e enquanto alega o contrário, está cada vez mais relevante, vendendo bastante, porque ela traz uma experiência e não só um depósito para você levar o brinquedo que você quer. exato. Eu já habilitei o microfone do André, não era isso? Eu já habilitei o microfone do André aí. Vê se você consegue falar, André. Eu acho que era o outro, o SW Comercial. Ah, era o SW comercial? Que também é André, não é? Ah, então tá, porque tem um outro André aqui. Vê se É, habilitou aí. Agora deu, agora deu. esse é comercial mesmo, até no nome está comercial. Aí, Não, é que o computador é software comercial, né? É o nome da empresa, na verdade. Mas aí, o meu também entra com o nome, aí eu tenho que entrar lá e renomear, né, pro pessoal. Mas legal. Bom, desculpe, eu não tive esse trabalho aí, me desculpe. Tá? Não, eu recebi essa dica. Diga lá, André. A minha pergunta é assim, ó, eu já até falei na outra live lá, mas vou falar de novo para quem não está aí, mas a gente é desenvolvedor de sistemas e uma parte dos nossos sistemas são voltados para a área de varejo, tá? Então tem muita coisa que está acontecendo que está mexendo no layout das lojas e tudo mais. Até se mostrou ali da loja da Lego, que o cara foi lá e fez pelo RFID e tal. Mas a gente tem muita solução acontecendo para a área de alimentação e também de loja de shopping, né? Um case, acho que todo mundo deve ver ali, é o Boticário, ele tem o caixa foi para a mão da vendedora, né? Então a vendedora, ela vai lá, ela já leu o código do produto, aquilo lá já cai no caixa dela e ela faz uma venda inteira diretamente ali na mão dela, né? Em outros casos, a gente tem o mercado com o self-checkout lá, que o cliente vai lá e já faz a compra sozinho, ou então o cara chega e faz a compra pelo celular dele. Em alguns bares, o cara vai com o celular e lê o QR Code e já faz o pagamento automático. Então, queria que você falasse um pouco desse cenário, o que isso está causando de mudança no consumo das pessoas, se isso está
aumentando o consumo, se essa falta de contato do consumidor com o varejo está diminuindo, como que está acontecendo isso, né? Olha, André, vamos pegar a primeira parte da sua questão, que é o próprio vendedor ficar com o POS ou com o dispositivo que opere como POS para fechar a venda. Isso não é exatamente uma novidade, mas aqui no Brasil nós ainda temos uma certa dificuldade de implementação desse tipo de coisa, e não exatamente por conta de tecnologia, mas principalmente por conta de legislação trabalhista. Então, muitas empresas já foram e voltaram nesse movimento, porque ao colocar o vendedor para fazer a operação de caixa, você gera uma segunda função. Exatamente. E aí isso começou a gerar demandas trabalhistas. Mas vem no caminho de flexibilizar, inclusive por acordos sindicais, para permitir esse tipo de coisa. E é algo que é comum. Eu trabalhei, minha primeira experiência em uma rede de varejo foi 35 anos atrás. Eu era vendedor de loja da C&A, na época que a C&A tinha vendedores. Ela ainda não era totalmente autosserviço. Então, eu era um dos vendedores. E como vendedor há 35 anos, eu, além de trabalhar como vendedor na área, eu passava flanela também no espelho, operava a caixa, encaminhava a ficha de aprovação de crediário. E, com o tempo, isso foi gerando tanta demanda trabalhista que se segregou muito. Eu entendo que, para os clientes, do ponto de vista dos clientes, de forma geral, tende a agregar valor ele não ter que sair de uma relação com o vendedor para ir para uma fila no caixa. E quando chega no caixa, ele eventualmente não é bem atendido, porque o operador de caixa está preocupado em conseguir bater o caixa no final do dia. Não necessariamente em prestar aquele atendimento com o mesmo nível qualitativo que o vendedor ou a vendedora conseguiu fazer anteriormente. Então, eu entendo que poderia agregar valor, sim, para boa parte do público, mas, novamente, tem que confirmar, fazer uns testes e tudo mais. A gente tem, assim, só para exemplificar aqui, a gente tem algumas operações grandes funcionando nesse sentido, mas elas estão mais dentro de bares e estádios de futebol. Então, sim, assim, gera mais venda nesses casos. Mas o setor de não alimentação, é lá na loja do varejo. Eu estou falando assim, o cara vai comprar a cerveja enquanto está sentado na arquibancada, aí depois ele só troca para não ter duas filas. Então tem algumas coisas que acontecem e que são legais, mas não é exatamente lá no ponto de venda, sabe? Tipo, na loja de bijuteria, que o cara vai pôr numa cestinha e já vai lendo isso, sabe? Exato, é verdade. Não, para o setor de food service, como é esse de alimentação preparada, isso tende a facilitar. Em algumas situações pode gerar um aumento de ticket, em outras situações talvez não modifique tanto. Tem que cuidar para ver, porque se é um vendedor, por exemplo, que trabalha com produtos muito sofisticados e que tem um alto conhecimento técnico daquilo, então pode ser que o cliente, na hora que está comprando uma caneta Montblanc de R$6.000, ele não queira que o próprio vendedor faça a operação, ele quer que uma outra pessoa o faça. Agora, se ele está comprando uma cerveja, isso agiliza muito, se ele está comprando uma coisa mais simples de dia a dia. Pegando o self-checkout é algo que ainda não pegou de vez nem no primeiro mundo. Então, você vê frequentemente em operações nos Estados Unidos e na Europa, o pessoal na fila do caixa, tendo o self-checkout liberado lá. Porque as experiências, nesse ponto, eu acredito que a tecnologia ainda está evoluindo. Porque ainda precisa de uma pessoa dando um tipo de assistência, tanto para o cliente operar, quanto, por vezes, o sistema não consegue detectar adequadamente um determinado item. Então, eu entendo que isso ainda está aprimorando. Acredito que tem oportunidades grandes. A gente ainda fica muito maravilhado com o Amazon Go e outras operações similares que nós temos, inclusive, aqui no Brasil, com a Zattini, mas não efetivamente pegou de vez. Ainda são operações pontuais, ainda não conseguiu escalar. Mas acredito que é algo que pode escalar no futuro, e isso deve facilitar a relação, desde que não transforme os colaboradores da loja nos colaboradores ninja. Aqueles que, quando você precisa, desaparecem. E aí você precisa de uma assistência, precisa resolver um problema e não consegue efetivamente resolver. Beleza? Beleza. Mais aí, Richard? Vamos lá, mais perguntas? Podem mandar aqui. Uma coisa que você falou aí do self-checkout, e foi um pouco da última workshop que a gente teve, é o fato da humanização da venda. Então, o self-checkout não traz isso, e aí por isso que a gente vê
fila quando tem um self-checkout. Eu mesmo, que sou um cara muito ligado à tecnologia e tudo mais, às vezes prefiro, viajo muito para fora, vejo muito essa situação, self-checkout vazio com 3, 4 pessoas na fila. Então, eu, às vezes, prefiro ficar na fila mesmo, porque é um pouco, enfim, essa experiência humanização. A Isabela mandou um comentário lá no chat, que ela é da área de recrutamento, né? E treinamento pessoal do trade marketing. Eu faço fazer um comentário que uma das coisas que a gente percebe que agrega muito valor quando nós trabalhamos treinamentos para equipes de vendas de indústria, né, de fábricas, e equipes de trade, é levar a esses funcionários, colaboradores, uma visão de varejo. Como é que o varejista opera? Quais são os desafios que ele tem? Por que algumas coisas que parecem tão óbvias quando eu olho de fora, na hora que eu coloco aquela roupa do varejista, a coisa fica um pouco mais complicada? Alguns fabricantes têm aprendido isso na unha, porque eles fizeram o movimento de abrir as próprias operações, de inaugurar as próprias operações varejistas, né? Você pega Havaianas, Balduco, Lupo e por aí vai. A própria Apple, né? Que as lojas são próprias. Não importa se é própria ou se é franquia, mas a gestão da rede é própria. Então, eles aprendem com o varejo porque nessa operação de varejo eles têm a oportunidade de entender melhor o comportamento do cliente deles, ganhar mais informações, estreitar relacionamento e tudo mais. Então, as equipes de trade, as equipes de vendedores das indústrias em geral, tem muito a aproveitar se aprimorarem o seu conhecimento de operações varejistas, ou seja, o que acontece na cozinha da operação de varejo para chegar lá no chão de loja. Perfeito. O André me mandou uma pergunta aqui no particular. André, você quer fazer a pergunta ou você quer que eu leia? Aí é o outro André, agora André com a camisa do Miami Heat. Você quer fazer ou você quer que eu leia? Eu vou ler então, já que ele falou aqui, ele mandou particular, por isso talvez vocês não estejam vendo. Comprei o livro há 8 anos atrás e achei um absurdo o conceito das empresas se unirem. No final do ano, eu vi panetones Balduco vendendo dentro da loja física da Magazine Luiza. Recentemente, eu vi uma marca Fila sendo comercializado co-branding dentro de uma loja da Melissa. Você vê positivamente essas junções entre empresas para um futuro ser promissor e com as melhorias de resultados? Sou André, gerente de comércio exterior de uma empresa de calçados. Oi, André. Essas operações aí que a gente pode chamar de co-branded, ou às vezes é store in store, elas quase sempre, pela minha experiência, e alguns estudos também mostram, que é uma relação bastante delicada. Primeiro, porque as categorias que eu vou oferecer na minha loja, elas têm que fazer sentido em função do meu posicionamento desejado. Alguns equívocos que eu vejo é para aproveitar algumas oportunidades ou sazonalidades, inserir algumas categorias em seu mix que não fazem sentido no seu posicionamento. E eu vejo esses equívocos tanto em lojas físicas quanto no online. Eu já pude acompanhar a implantação de e-commerce de uma grande rede varejista, que a definição estratégica dessa rede foi, no online, oferecer tudo, ser uma Amazon no online. E no físico, permanecer com as categorias com o mix que ela habitualmente trabalhava. Obviamente, no online, o que aconteceu? Ninguém comprava, porque ninguém entrava, era uma rede de vestuário, né, de moda, ninguém entrava no site da rede de moda para comprar utilidades do lar, porque não estava no posicionamento na mente dos consumidores, dos clientes isso. Então, você citou o exemplo de panetone no Magazine Luiza. É pouco provável que alguém vá sair de casa para ir no Magazine Luiza comprar panetone, salvo alguma ação de comunicação muito específica, com boca a boca. Não tenho informações, não tenho os bastidores de como esses panetones chegaram aí nessa situação, mas essas situações aí nem sempre agregam valor para a marca do varejista. A gente fez um trabalho uns anos atrás, que foi um trabalho até mais consultivo de gestão de mix de mercadorias para uma rede que tinha muitas franquias, e em franquia é muito comum porque o franqueado coloca o capital dele naquele negócio. Então, é ele que está assumindo o risco, é ele que está colocando o dinheiro, é ele que está fazendo a gestão do dia a dia. E, por vezes, ele fica incomodado com uma limitação de mix.
ele quer colocar outros produtos. Então, nós descobrimos que era uma empresa era uma rede de lojas de produtos e serviços para profissionais de construção, que vendia bola de sinuca, vendia taco de sinuca, porque o cliente chegava pedindo, ele pegava e colocava no mix. E, de novo, isso não fortalece a marca. Agora, por outro lado, tem algumas situações onde isso poderia fortalecer, mas normalmente são ações que a gente chama de sazonais, são episódicas, são projetos específicos por um tempo para fazer aquilo ali, como nós já vimos algumas vezes com uma rede de farmácia, com a L'Occitane, por exemplo, para vender alguns itens específicos ou para vender alguns itens de Copenhague. Mas tem que ter um alinhamento muito grande entre a percepção de valor entre as marcas e, principalmente, fazer sentido, e isso tem que ser explicado para o pessoal da operação, senão o próprio pessoal da operação que está lá no chão de loja fica sem entender muita coisa. E eu vou te falar, eu trabalhei muito tempo no varejo. Para falar a verdade, eu não comentei, né, mas eu tenho 55 anos. Eu comecei a trabalhar com 15. Então, tem 40 anos que eu trabalho. Passei uma parte disso vendendo e outra parte disso comprando. E em boa parte do tempo que eu trabalhei, eu não sabia muitas dessas coisas que eu comentei com vocês hoje, sobre categorização, sobre facilitar a decisão de compra do consumidor. Trabalhava no instinto, na raça. E assim como eu, quase todo mundo trabalhava desse jeito. Nós ainda nos deparamos com muitas situações desse tipo nas operações das empresas em geral e do varejo em particular. Coloca o pessoal lá para trabalhar. Eu sempre brigo, e a Amanda falou muito de humanização, uma coisa que eu sempre brigo é para que trate muito bem a sua própria equipe, os seus colaboradores, porque provavelmente o tratamento que você dispensa a eles é o tratamento que eles vão dispensar aos clientes no ponto de venda. Então não dá para gastar 3 milhões de reais comprando um ponto para uma loja, mais 1 milhão de reais montando, né, fazendo obra na loja, botando mais 500 mil reais em estoque, querendo pagar R$1.000 para o vendedor, dar um atendimento premium para o cliente. Não vai rolar. E aí você ainda pega um vendedor desse, coloca um script na mão dele e ele tem que vender uma gola polo de R$290. Quase um terço do salário dele, às vezes, é aquela gola polo. O pessoal aqui em São Paulo usa uma expressão que eu gosto muito, não orna, não funciona. Então tem que valorizar, tratar muito bem esse pessoal e dar esses fundamentos, dar esse entendimento. As pessoas respondem muito melhor do que as empresas imaginam. Talvez até entendam por que um panetone foi parar dentro do Magazine Luiza. Você tinha comentado que você, 35 anos atrás, trabalhou na C&A. Eu pensei que você começou a trabalhar com 5. Não, agora, cara. Realmente você está muito bem. Apesar da falta de cabelo, eu vou enganando. Uma coisa que eu ia falar, essa coisa de parceria, eu acho que também depende um pouco do mix de produtos. Vou te dar um exemplo. A gente tinha uma loja no Barra Shopping de roupa de bebê. Era focado em roupa. E tinha uma loja que era da Kiko, que é uma marca premium italiana. A gente também trabalhava no mercado mais premium. E aí a Kiko fechou no shopping. Aí a Kiko nos abordou e falou o seguinte: vocês não querem ser um representante exclusivo de carrinho de bebê Kiko dentro da loja? A gente ajuda vocês um pouco com merchandising visual, coisas visuais assim, trade, e aí vocês ficam sendo o único representante da Kiko no shopping. Para a gente fez sentido. Aí a gente parou de vender outros carrinhos, ficamos só vendendo o Kiko, colocamos adesivo deles, botamos uns folders lá da Kiko, e aí acabou, só que fez um mix de produto. Mas, por outro lado, você não ia ver a gente vendendo, sei lá, panetone numa loja de bebê, mesmo que fosse época de Natal. Então, eu acho que depende um pouco. O co-branding, eu vejo que quando agrega, como esse exemplo, eu vejo bem-vindo. Mas quando é só uma oportunidade de ganhar mais R$1 de lucro, eu acho que acaba até caindo um pouco a credibilidade da loja. É verdade, porque tem um outro aspecto que às vezes não é adequadamente mensurado, que é para eu oferecer algo na minha loja, eu tenho que antecipadamente tomar a decisão de fazer estoque. E estoque, as operações de varejo têm estoque para lidar com a incerteza da demanda, se o cliente, vai ter cliente na loja comprando, e a incerteza do suprimento. Será que o fornecedor vai me entregar do jeito que eu estou comprando, na hora que eu preciso e tudo mais? Então ele faz o estoque, ou seja, ele mobiliza capital e mobiliza espaço físico para guardar aquela mercadoria. E aí depois ele fica feliz porque vendeu 1, 2, 3, 4. Não é, a venda vai ser satisfatória em função do volume de estoque que ele mobilizou para aquilo.
É mais ou menos como quando a gente se serve num restaurante self-service lá. A gente coloca uma quantidade de comida e espera consumir aquilo tudo. Às vezes sobra. Naquele caso ali, essa sobra é desperdício de dinheiro. Estoque é a mesma coisa. É desperdício de dinheiro se ele não for adequadamente dirigido conforme o posicionamento da empresa, conforme as suas diretrizes de margem, lucratividade e tudo mais. Então, para fechar esse pacote aí que a gente começou a conversar de ajuda, de traz uma coisa, coloca outra, tem que entender muito bem o que o público-alvo que foi definido, né, foi proposto ser atendido por essa operação de varejo, o que esse público-alvo efetivamente deseja e valoriza. Porque nem sempre o que eles desejam é exatamente o que eles valorizam. Né? Então, às vezes, a gente quer tanto uma coisa, na hora que conquista, aquilo ali perde o valor. Então, tem que entender muito bem, e tem muitas oportunidades para as operações de varejo nesse sentido, e inclusive para os vendedores que ficam na operação lá no chão de loja. Já que por enquanto não tem nenhuma outra pergunta, teve um depoimento aqui da Isabela, falando que o desafio foi exatamente esse pela tecnologia. Mas deixa eu fazer uma pergunta, falando de tecnologia, você acha que loja física vai morrer, vai ser substituído por tecnologia? E qual o papel do shopping? Porque a gente vê lá fora, principalmente, nos Estados Unidos, previsão que 25% dos shoppings vão fechar nos próximos 2 anos. Então, só provocando aí, falando de varejo B2C, né? E sua opinião da tecnologia e shopping para a gente encerrar esse workshop de hoje. Vamos lá. Eu comentei eu fiz um comentário sobre a palestra do presidente da Leves que eu assisti, né? E nesse evento que eu fui especificamente da NRF, o que eles falavam era o temor, alguns anos antes, da loja física acabar, realmente. Porque tinha um fenômeno chamado showrooming. As pessoas iam na loja, mas compravam online. Eles chamavam esse fenômeno de showrooming. Então falavam, as lojas vão acabar. Depois de um tempo, eles começaram a descobrir que existia um outro fenômeno, chamado web rooming. As pessoas olhavam na internet e iam na loja física comprar. Então, essa palestra do cara da Leves foi no evento que foi considerado pelos especialistas, essa palestra foi há cerca de 5 anos, foi em 2015, início de 2015. Foi uma espécie de ressurgimento da importância da loja física. Eu tenho a sensação de que a loja física não acaba, porque nós somos seres sociais e transacionais. Mas certamente ela vem passando por transformações e vai passar por mais transformações ainda nos próximos anos. O que a Carol falou de manhã, né? De manhã não, logo depois do almoço, de que em algum tempo os vendedores vão ser substituídos por tecnologia, são aqueles vendedores que não agregam valor. Então, as operações de varejo vão precisar, de fato, agregar valor, senão a pessoa vai pegar e vai comprar online, vai no preço e tudo mais. Então, respondendo, não acredito que uma operação de varejo, operações físicas vão acabar, de forma alguma, não consigo imaginar esse tipo de coisa, mas certamente vai passar, e já tem passado, né, por muitas modificações ao longo dos últimos anos e vai passar por transformações mais ainda. Agora, sobre shoppings, sobre malls que você falou, os Estados Unidos eles têm uma configuração muito diferente de shoppings do que nós temos aqui no Brasil. Porque lá o conceito de shoppings, o conceito de malls, ele surgiu por uma outra perspectiva, que eles eram fora do centro, eles nasceram e cresceram fora dos centros urbanos, né? Então eles eram para pegar as pessoas que saíam do centro onde trabalhavam, iam para o subúrbio, os suburbans lá onde eles moravam, e no caminho paravam no shopping. Elas não só shopping e Walmart seguiram essa mesma lógica de localização. Reza a lenda que o São Alton alugava o helicóptero, sobrevoava regiões para verificar entroncamentos de rodovia onde seria bom abrir uma loja do Walmart. Reza a lenda, né? Que era assim. E os shoppings foram assim. Então, esses shoppings, os shoppings americanos, eles exigem, por princípio, deslocamentos e, às vezes, grandes deslocamentos para se chegar nele. E eles não necessariamente estão se justificando que a pessoa pegue o seu carro, percorra 10 milhas para chegar num shopping só para comprar alguma coisa. Então, vem um movimento já há alguns anos dos shoppings norte-americanos de migrar
para uma situação efetivamente de proporcionar lazer. Então, viraram centros tem virado, né, aqueles que conseguiram se agilizar um pouco mais, tem virado os grandes centros de entretenimento, né? Então, não é apenas a loja, não são apenas as lojas para vender. Então, são restaurantes, são cinemas, são teatros e, por tabela, acabam vendendo alguma coisa. Mas a pessoa não sai dali efetivamente não entra lá efetivamente só para comprar como já foi. Aqui no Brasil a realidade é um pouco diferente. Primeiro porque nós temos muito poucos shoppings em relação à população. A nossa percepção é que nós temos muitos shoppings porque nós temos shoppings tanto que criaram até a cláusula de raio, né, para não abrir para o lojista não abrir uma loja num shopping que fica a menos de 3 quilômetros de distância. Nós saímos aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre. Você anda 3, 4 quilômetros, você se depara com outros shoppings. São shoppings urbanos. Você tem poucos shoppings que são shoppings que pegam essas características mais distantes, né? Como acabou ficando só outlets aqui no Brasil. Então, o cenário nosso é um pouco diferente. Aqui no Brasil, efetivamente, os shoppings substituíram, em grande medida, os centros de compra que aconteciam nas ruas, nas grandes capitais, pelo menos, e em muitas cidades do interior. Então, o que eu entendo é que, de fato, alguns shoppings nos Estados Unidos vão mudar esse seu modelo, vão ser centros de lazer. Aqui no Brasil, esse movimento já vem acontecendo, de oferecer serviços, entretenimento, alimentação e tudo mais, mas a parte transacional da nossa configuração de malls aqui no Brasil ela é um pouco diferente do que acontece nos Estados Unidos. Nós estamos mais para um padrão de Inglaterra e França do que para Estados Unidos propriamente dito de shoppings. Perfeito, ótima explicação. E aí, com isso, a gente termina aí o nosso horário. Vou primeiro agradecer aí a sua participação, agradecer especialmente a Carol por propor esse encontro aqui com todo mundo. Espero que todo mundo aí que acompanhou essa ou outros workshops tenha gostado do conteúdo. Eu amei, aprendi muito Show, valeu. nessas sessões aí. E vai deixar você aí também fazer seu encerramento aí, agradecimento. Pessoal, vou compartilhar aqui a tela, porque não basta me ver ao vivo, vejam a foto minha também. Esse QR Code é o meu perfil do LinkedIn. Vai ser um prazer me conectar a vocês, então vocês podem já escanear, já cair direto no meu perfil. Aí tem o meu e-mail também, quem quiser entrar em contato. Eu posso compartilhar, a gente pode compartilhar o PDF desses slides que nós vimos aqui, se vocês quiserem guardar de recordação e fonte de consulta mais à frente. Foi um prazer estar com vocês aqui nesse período. Obrigado, Richard, por embarcar nessa empreitada também. Foi tudo feito com muito carinho, de coração. Nós estamos passando por um momento muito, muito difícil no mundo todo e aqui no Brasil talvez seja até um pouco mais dramático, porque como latinos nós somos muito sociais, precisamos muito interagir com as pessoas. Então, essa fase que nós estamos passando, parabéns a vocês que participaram desses nossos eventos hoje e que estão aproveitando esse tempo para se aprimorar, porque são tempos bastante difíceis, sem dúvidas, que nós estamos passando, mas certamente vai passar. E a minha expectativa é que nós saiamos disso mais fortes do que nós entramos, e espero de coração que esse conteúdo que nós conversamos aqui hoje ajude a todos nós a cumprir essa meta de sair mais forte do que nós entramos.